alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do curso Edição de Vídeo. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho mais sobre termos fotográficos. Então, vimos mais termos fotográficos e seus significados. Como em qualquer outro tipo de linguagem, a língua fotográfica tem seus termos próprios. O mundo fotográfico é bem amplo e cheio de nomenclaturas. Então, na aula passada, a gente viu vários termos diferentes, que provavelmente vocês não estão habituados a verem, no dia a dia de vocês, porque são termos mais específicos, da fotografia. A gente também viu em outras aulas, um pouquinho sobre linguagem fotográfica e também a linguagem audiovisual. E a gente sabe que cada linguagem, tem termos próprios. E na aula passada, a gente exemplificou um pouquinho mais, os termos, e eu acho que foi bem esclarecedor e foi bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, A aula passada a gente falou sobre ângulo da câmera, assunto, distância focal, exposição, balanço de branco, ISO, ponto, botão do obturador, velocidade do obturador, pixel e hora dourada, entre outros termos também, tá? A gente conversou sobre isso e alguns outros mais, tá? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre tipos de planos, Aí a gente continua na gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje é focado nos planos, Em várias aulas eu comentei um pouquinho sobre planos. Na aula anterior a gente viu algumas perguntinhas falando dos planos e hoje a gente vai entender a fundo eles, tá bom? Hoje vai ser uma aula bem esclarecedora. Então, importância dos planos. Além da força estética, os tipos de planos têm uma importância vital no que se refere ao significado das situações que narram. Então, tanto sejam os planos para fotografia quanto para os vídeos, tá bom? De acordo com o enquadramento escolhido, o espectador receberá informação de maneira diferente e, por isso, é imprescindível conhecer os tipos de planos e sua importância na narrativa visual. Então, hoje a gente vai entender, qual é o sentido, qual é o significado dos planos e o que a gente quer dizer, em qual momento a gente usa cada enquadramento e cada plano, tá? A gente viu eles, viu um pouquinho por cima, e aqui eu trouxe algumas imagens do Google mesmo, para ficar mais exemplificado, que muitas vezes a gente fala, a gente entende de um jeito, e olhando a gente consegue entender melhor, é como eu falo para vocês. Eu sou uma pessoa super visual, então se alguém me explica e mostra uma imagem, eu entendo. Se a pessoa só explica, aí fica só na minha imaginação, aí pode ser que eu entenda e pode ser que não, tá? Mas vamos lá. Os tipos de planos, Então, tanto da fotografia quanto de gravação, tá? Tanto do audiovisual, eu trouxe todos aqui, porque eles são muito parecidos, tá? Então, a gente tem o grande plano geral, que é o GPG, plano geral, que é o PG, Eu brinco praia grande, plano inteiro. Eu gosto às vezes de fazer esses trocadilhos, que às vezes a gente acaba gravando, O PG, pelo menos, eu lembro Praia Grande, por exemplo, mas a gente sabe que é o plano geral. Então fica mais fácil, às vezes, assimilar, fazendo esses trocadilhos, tá? Por isso que eu brinquei. Mas enfim, temos também, o plano inteiro, PI, plano americano, o PA, plano médio longo, que é o PML, plano médio, que é o PM, plano médio curto, PMC, e primeiro plano, PP, primeiríssimo plano, que é o PPP, ou também primeiríssimo primeiro plano, tá? Tem alguns lugares a gente encontra sendo citado assim, primeiríssimo primeiro plano, mas só primeiríssimo plano a gente também entende é o PPP. E plano detalhe, O plano detalhado, que é o PD, tá bom? Explicando um pouquinho mais sobre o grande plano geral, o GPG. Neste tipo de plano, o sujeito não é o elemento principal da cena. Na verdade, muitas vezes sequer aparece nela. Não se chega a ver onde está o personagem. Caso se veja, é muito de longe, com um tamanho pequeno. Então, o próprio nome já diz, eles têm às vezes uns nomes intuitivos, Então, grande plano geral. É um plano geral, que pega, então, bastante coisa, e grande porque pega uma grande área desse plano geral, tá? O grande plano geral costuma ser usado para apresentar um novo espaço, contar onde ocorre a história e sempre possui um caráter descritivo. Então, geralmente, a gente vê esse grande plano geral, citando filmes para ficar mais fácil, tá? Quando inicia o filme que vai mostrando a cidade, onde acontece,
ou ali o bairro, o enredo da onde está acontecendo, tá? Geralmente até quando começa, muitos filmes, né, começam mostrando vários pontos turísticos da cidade, ou lugares conhecidos da cidade onde o filme se passa, e tem, né, vai falando os atores que estão atuando no filme, e esse tipo de informação. Então não aparece ninguém específico, mas vai aparecendo o lugar, e como ali mesmo falou, quando aparece, geralmente é bem pequenininho, tá? Muitos filmes costumam começar com um grande plano geral, que serve para situar o espectador acerca de onde ocorre o que está sendo contado. Né? Eu dei o exemplo do filme, mas é bem isso, né? Outras cenas sempre aparece bem amplo e depois, eu já até comentei, né, em outros vídeos que a gente estava falando de plano, imagina como se fosse um zoom. Então, um grande plano geral é o que mostra mais coisa, né, no seu geral. Vou trazer as fotos e vai ficar bem simples de entender. E depois a gente vai, como se fosse dando um zoom e focando no personagem, no que a gente quer de acordo com a narrativa, tá? Então, esse daqui é um exemplo, tá? Bem interessante, né? Geralmente, filmes aparecem mais ou menos esse tipo de cena, né? E ali nos cantinhos vai aparecendo os atores que estão atuando nesse filme, o elenco, e geralmente a gente não lê, não presta atenção, mas geralmente é nessa parte. E aí vai aparecendo vários cenários, assim, bem amplo. E muitas vezes aparece assim também, que aparece, né, pessoas, mas a gente vê que é bem pequenininha, a gente não consegue distinguir ou saber quem é o protagonista. E às vezes até o que acontece, mostra aquela primeira cena, essa cena aqui que eu mostrei pra vocês, né, mostra o ambiente e aí vai percorrendo por vários lugares. Aqui eu não sei exatamente o que é, tá, roubei tudo da internet, mas, né, esse determinado espaço, aí muda daquela cena para essa, que é esse determinado espaço, e aí vai dando zoom em uma determinada pessoa, que é o nosso protagonista, onde vai começar o filme, por exemplo, tá? Então, geralmente, o grande plano geral é usado desta forma, e geralmente é assim que inicia filmes, tá? E aí nós temos o plano geral, PG. O protagonista, embora apareça no plano, como norma geral, não costuma ocupar mais de um terço da tela. Então, no plano geral, já começa a aparecer, né, nosso protagonista, quem é o foco da nossa imagem ou do nosso vídeo, porém, ele não aparece ocupando grande parte da imagem. É quase como eu falei ali na imagem anterior. Vai dando um zoom até chegar a pessoa, mas continua mostrando várias pessoas e aonde a pessoa está localizada. E já começa a focar, a gente já consegue, né, por exemplo, distinguir se é um homem ou uma mulher, ou algumas características do personagem, porque ele já começa a ter mais espaço, mas não é a grande parte, tá? No geral, mostra o personagem dentro do seu entorno para que os espectadores comecem a situá-lo. Então, né, já mostra ali se ele está em casa, se está na escola, na faculdade, no bairro, né, já começa a situá-lo, às vezes é um lugar aleatório, um metrô, coisa do gênero, tá? É usado para marcar onde ocorre a história, mas também para mostrar ações. Permite ações que requerem o corpo inteiro, também serve para descrever lugares, em resumo, serve para começar a colocar personagens em contexto. Então, né, dependendo do tipo de ação, vamos supor que seja um filme que tem o nosso protagonista, ele faz algum tipo de esporte e demanda, né, se locomover. O plano geral também é bem usado para isso. Vamos supor um jogo de futebol, a gente consegue, né, ali ver o protagonista e aparece o resto do campo, os outros jogadores. É claro, aí a câmera vai focada, né? Então a gente sabe que aquele ali é o protagonista, né? Geralmente quando começa o filme a gente já sabe, né? Mas vamos supor que seja nesse contexto que eu falei. A câmera vai seguindo ele ali, então vai aparecendo, né, os seus oponentes, os seus colegas de jogo, e aparece a quadra, né, distinguindo se é futebol, vôlei, basquete, né, aparece o enredo e aparece também a pessoa e a gente vai acompanhando aquela pessoa demonstrando aquela ação, né, claro, de acordo com a narrativa do filme, eu só estou tentando dar um exemplo para vocês conseguirem imaginar cada plano sendo utilizado, tá? E aqui é o exemplo, tá? A foto ficou mais ou menos, né? Mas, por exemplo, no metrô, um plano geral seria mais ou menos isso. A gente consegue ver a pessoa e consegue ver que tem outras pessoas, tem outras coisas envolvendo o enredo, tá? Então a gente consegue entender quem é a protagonista da foto, né? Nesse caso, como não é um vídeo, na imagem a gente consegue entender que é o nosso foco, que é essa moça de branco, e a gente consegue detectar que ela está no metrô, provavelmente esperando, né, o metrô, e o metrô provavelmente acabou de chegar, e a gente consegue ver outras pessoas, se ela tivesse acompanhada ou coisa do gênero, a gente conseguiria identificar nesse plano geral, tá?
Plano inteiro, também o nome é bem dedutivo, né? Plano inteiro. Então, neste plano, o personagem ocupa quase toda a tela, da cabeça aos pés. Então, por isso que é plano inteiro. Geralmente, né, o nosso protagonista, ele aparece por inteiro nessa imagem, tá? Aparece o lugar ou contexto no qual a história se desenvolve, mas a importância recai principalmente na ação que o personagem realiza. Então, como é de corpo inteiro, a gente consegue, né, ver, geralmente é utilizado quando a pessoa está caminhando, depende muito, né, do que quer ser retratado, tá? Mas aí, no plano geral, obrigatoriamente, a pessoa já está mais próxima, né, do que no plano anterior, e aí fica mais focado no nosso protagonista, ou de quem quer que seja, mas a pessoa aparece de corpo inteiro, da cabeça até os pés, tá? Muito utilizado para narrar ações e também quando é preciso mostrar vários personagens em um contexto, mas queremos que estes sejam vistos em tamanho completo. Então, por exemplo, talvez uma festa que quer aparecer todo mundo, né? E aí, durante a festa, o nosso protagonista está fazendo uma embaixadinha, por exemplo. Então, é uma cena que a gente precisa de um plano inteiro, porque a gente precisa que apareça ele da cabeça aos pés, para a gente ver ele fazendo a embaixadinha e ver que tem outras pessoas ali na festa vendo ele fazendo a embaixadinha, por exemplo, tá? Só um mero exemplo, que seria mais ou menos isso daqui. Então, a gente consegue, né, ver quem é o nosso protagonista, que é aquele moço ali que está mexendo no celular, né, ele é o nosso foco principal, então ele aparece ali de corpo inteiro, também está esperando o metrô, então a gente consegue ver que tem outras pessoas, não está relacionada com ele, mas tem outras pessoas, poderiam não estar, e ele está no local esperando o ônibus e a gente consegue ver ele de corpo inteiro. Então, esse é um exemplo do plano inteiro, tá? Esse eu acho que acaba sendo mais fácil de lembrar, que só o plano inteiro é o que aparece o corpo inteiro, tá? Da cabeça aos pés. Esse fica mais fácil. Plano americano, né, o PA. Este plano se corta na altura dos joelhos. Então, diferentemente do anterior, ele foi como eu falei, vai como se fosse dando um zoom, tá? É usado para mostrar as ações do personagem quando a força do plano recai sobre a parte superior do tronco. Então, quando não é necessário mostrar o corpo inteiro, igual deu o exemplo da embaixadinha, porque obrigatoriamente, né, no exemplo anterior, precisaria aparecer o corpo inteiro para a gente conseguir ver ali o movimento da embaixadinha, tá? Ou, por exemplo, se fosse um jogo de futebol, né, mesmo, e fosse mais focado, mas geralmente a gente usa um ângulo mais aberto, né, precisaria mostrar o corpo inteiro para mostrar 100% da ação. E dependendo, né, igual no exemplo anterior mesmo, talvez não tivesse a necessidade de aparecer o corpo inteiro, porque ele só estava mexendo no celular. Mas, né, se fosse um vídeo, talvez fizesse mais sentido, tá? Mas ali foi o exemplo para vocês entenderem que a pessoa tem um foco na pessoa e ela aparece de corpo inteiro. Tá? Espero que esteja ficando claro. É um dos planos mais usados em Hollywood porque permite aproximar o plano, fazendo com que o espectador enfatize mais, mas sem chegar ao plano médio, que é o próximo que a gente vai ver. Então, né, já mostrar a foto, a forma como é. Então, geralmente é mais ou menos como está aparecendo aí, né, da altura do joelho e o restante do corpo. Então, é bastante utilizado, porque não precisa pegar o corpo inteiro, mas mostra grande parte do corpo, então a gente consegue situar a pessoa, consegue entender o que ela está fazendo, consegue ver ela caminhando, e também, né, tem essa alteração do plano americano para o plano médio, tá? Acho que também esse não tem muito segredo. E aí, no plano médio, a gente tem o plano médio, que é o plano médio longo e plano médio curto. No caso do plano médio longo, o PML, é um plano que ele fica entre o meio termo do americano e do plano médio, né? Este plano é o meio termo entre o plano americano e o plano médio. Este plano se corta na altura da coxa. Então, né, o plano americano, ele é mais ali, um pouquinho mais para baixo, próximo do joelho. O plano médio longo, ele nem fica muito para cima, nem muito para baixo. Ele fica ali mais ou menos na metade da coxa, por exemplo, tá? Mais ou menos assim. Então, ele foi como eu falei, é como se fosse dando zoom. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais para cima do que o plano americano, tá? E às vezes também eles não utilizam o nome, né? Plano médio curto. Às vezes eles usam plano médio americano curto,
Então, às vezes tem essas variações também, tá? Mas, no geral, é só para a gente entender que a gente não precisa saber literalmente as nomenclaturas, mas a gente precisa entender, né? Se mesmo que a gente não saiba o nome, a gente tem que entender, vou fazer determinado vídeo, determinada fotografia. Eu preciso estar nesse ângulo, eu preciso pegar da coxa para cima, ou eu preciso enquadrar de uma forma mais curta ou mais longa. Então, a gente precisa entender, né, para que serve cada plano. Se a gente não se lembrar na nomenclatura, não tem problema, mas se a gente conseguir gravar é melhor. Mas o que é o principal, um foco importante aqui pra gente, é a gente saber que, né, existe vários tipos de plano e cada um serve para uma determinada coisa. Então, eu quero fazer um vídeo tal, eu tenho que usar esse enquadramento, eu tenho que pegar dos pés à cabeça, né, independente do que seja, por tal motivo, tá? Então, é isso que a gente precisa saber, mas as nomenclaturas têm essas pequenas variações, tá? A gente pode encontrar essas variações, mas no geral é exatamente isso. O plano médio, né? Então ele é um pouquinho mais curto. Com este plano é possível contar ações, mas também aproxima o espectador dos sentimentos do personagem, que é um pouco mais próxima. O plano costuma cortar a altura do umbigo, cintura e às vezes um pouco acima. Se chegar à altura do peito, seria chamado de plano médio curto, né? Então também tem, né, o plano médio fica nessa altura da cintura entre o umbigo, até acho que, né, metade da barriga, que seria ali o umbigo. Se ele sobe, chega da altura do peito para cima, aí ele já é considerado o plano médio curto, que é o próximo que eu vou falar, mas foca aqui no plano médio. É muito utilizado para conversa entre pessoas, então esse plano médio, se a gente reparar em filmes, geralmente aparece a conversa que pega ali a pessoa da cintura para cima, tá? É bastante utilizado neste momento dos filmes. Que seria mais ou menos isso aqui, ó, que ela tá ali com a mão, mas pegou mais ou menos, acredito que ele dá entre a cintura e o umbigo mesmo, como eu comentei, né? Então, a gente já consegue ver que é menos amplo, né? Fica, como eu falei, como se fosse dando um zoom, vai chegando mais próximo e aí vai diminuindo, né, o espaço. E o nosso plano médio curto, PMC, costuma cortar da zona do peito para cima, incluindo sempre os ombros dos personagens. Então, é mais ou menos o enquadramento que eu me encontro, né, na miniatura para vocês. Eu pego essa parte aqui, né, mais a parte do ombro para cima. Então, eu estaria num plano médio curto, né, aparecendo aí para vocês. E costuma ser usado em conversas também, já que permite focar nela, mas também enfatiza as sensações que o personagem tem. Então, como ela costuma ser um pouco mais próxima, pega mais essa região, como estou aparecendo aí mesmo, né? A gente consegue ver as expressividades, né? Se a pessoa está feliz, está triste, então ali durante o enredo do filme tem a comunicação, tem uma conversa e a gente consegue ver as expressões de forma mais objetiva, de forma mais clara, porque é um plano que está mais ampliado, foi como eu falei, como se desse um zoom. Por exemplo, nesta imagem, né? Uma imagem um pouquinho diferente, é uma fotografia, né? Então, foi como falou, corta ali na altura do peito para cima. No caso, ela está sentada, então a gente acaba vendo o joelho, mas é porque ela está sentada, mas mostra da altura do peito para cima, né? Então a gente consegue ver os ombros, né? O braço, por conta da forma como ela está sentada. Mas é exatamente isso, tá? E aí também o meu outro exemplo é mais ou menos isso de como eu estou aparecendo, né? Acaba pegando um pedaço e acaba, né, pegando os meus ombros, né? Todo esse quadradinho. Então, seria também só um exemplo de plano médio curto, tá? Então, aí a gente vai entendendo para que cada um serve, onde a gente pode utilizar, ou como ficaria melhor, igual, provavelmente não faria sentido nas nossas aulas eu usar um plano inteiro, porque não tem a necessidade de eu estar aparecendo com o corpo inteiro. Mas vamos supor que eu estivesse ensinando, né, a fazer embaixadinha, como eu já dei o exemplo. Aí provavelmente sim, eu precisaria, né, de um vídeo que me mostrasse por inteiro, da cabeça aos pés, tá? Ou, não sei, uma dança, talvez, que eu estivesse ensinando os passos iniciais, eu ia precisar um vídeo de corpo inteiro. Mas no caso das nossas aulas, não é necessário, né? Até por isso que eu fui uma miniatura, já falei, o foco das aulas não sou eu, é o slide que está sendo passado, por isso que ele é a maior parte do nosso vídeo. Eu só fico ali porque eu estou exemplificando, tá? Aí por isso que eu apareço em um quadrinho menor. E também eu poderia usar este outro plano, que é o primeiro plano, que ele já é um pouquinho menor, vamos dizer assim, tá?
está centrado totalmente no rosto do personagem e é onde o espectador mais sente empatia por ele. Não consiste apenas em mostrar o que faz, mas também o que pensa e o que sente. Então, né, foi como eu já disse, ele vai dando uma encurtada, então a gente pega melhor o rosto da pessoa, então a gente consegue, né, fazer aquela leitura corporal, né, a gente já viu, né, na aula anterior a linguagem corporal, e o rosto é extremamente expressivo. Então, né, dá aquele zoom para a gente mostrar as expressões faciais da pessoa e fazer mais ou menos essa leitura corporal, e aí tem o foco no rosto da pessoa, tá? Devido à sua grande carga dramática, qualquer gesto é muito ampliado na tela. Uma simples piscada ou ao pestanejar pode mudar uma cena por completo. Aqui é só uma exemplificação, a imagem dá para ver melhor. Então também eu poderia estar utilizando, né? Chegando talvez um pouquinho mais para frente, como eu falei, eu não vejo direito o meu enquadramento, mas também eu poderia me enquadrar um pouquinho mais para frente, né? Cortando aqui, né? Essa foto está até um pouquinho maior, mas é um enquadramento que pega assim o pescoço, um pedacinho do ombro, como está aí, e o rosto. É quase igual ao meu enquadramento, mas eu acho que o meu enquadramento ainda ficou um pouquinho mais para trás, tá? Então, entre esses dois, seria mais ou menos o plano que eu estou me encaixando. Então, esse tem o foco, né? Como ele mesmo falou, de focar no rosto da pessoa e a gente conseguir interpretar e entender as suas emoções, tá? Mas aí ainda a gente consegue ver, né, um pouquinho do entorno onde a pessoa está, mas aí já é um pouco mais focada no rosto. E aí o próximo, né, que é o primeiríssimo plano, ou primeiríssimo primeiro plano, ou também a gente chama ele de close, que é quando a gente aproxima ainda mais, né, o nosso PPP, ou close, ou primeiríssimo plano, tá? Tem, como eu falei, tem algumas nomenclaturas que são um pouquinho diferentes, mas elas querem falar sobre a mesma coisa, tá? Este enquadramento aproxima-se um pouco mais do que o anterior, capturando o rosto desde a testa até a parte de baixo do queixo. Então fica mais ou menos quase como se fosse uma foto 3x4, né? Acaba dando um zoom maior no rosto. Com este tipo de plano, vai conseguir dar mais significado, mostrando intimidade e emoção. Então, fica mais próximo, né? Geralmente utiliza, acho que quando, né, em filmes, quando tá tendo ali um diálogo, e aí a gente mostra a visão da pessoa, então aparece mais próximo, alguém que esteja conversando bem perto, então uma coisa mais íntima, uma coisa mais emocional, tá? Mostrar a imagem para ficar mais fácil de entender. Então, né, comparando com a imagem anterior, ela como se desse um zoom, né, um close no rosto da pessoa, que é o primeiríssimo plano. Então, ele acaba aproximando, como falou ali, né, na altura da testa, né, cortando às vezes um pouquinho a cabeça, ou na altura da cabeça, até aqui, assim, o finalzinho do queixo aparecendo um pedacinho do pescoço. Então, seria mais ou menos esse ângulo, tá? O nosso primeiríssimo plano, para dar ênfase principalmente nas emoções. Então, se aparece alguém triste, chorando por algum motivo, né, teve alguma cena, aí, né, clássico de filme, acontece alguma coisa, nossa protagonista chora, sai correndo, e aí depois aparece nela um zoom e ela limpando as lágrimas e chorando com uma câmera bem próxima ao rosto. E o nosso último plano, plano detalhe ou plano detalhado, né, o nosso PD, são os que mostram detalhes, objetos ou ações específicas de uma cena, né? Então, o nome também já diz, fica super fácil de entender, né? Que é o plano detalhe. Então, o nosso plano detalhe vai mostrar algum detalhe daquela cena, de determinado objeto, de determinada ação, ou também seria uma foto que é mais focada em mostrar algum detalhe específico daquela imagem, tá? Serve para dar ênfase a um objeto ou em parte do enquadramento que é especialmente útil para a narrativa. Então, de acordo, claro, com a narrativa, muitas vezes é necessário dar um foco num objeto, ou no enquadramento, ou na pessoa. Então, é como se fosse um super zoom e chega mais próximo do que a imagem anterior que eu mostrei, né? É muito mais próximo do que o primeiríssimo plano, por isso que ele é detalhado, que é para mostrar algum detalhe, né, de acordo com a narrativa de algum objeto, então fica bem focado e centralizado, que a gente quase não vê outras coisas a não ser o objeto em foco, tá? O que é para ser chamado a atenção naquela imagem ou vídeo, tá? Também é usado para mostrar detalhes de mãos, de pessoas, pés ou qualquer detalhe que sirva para mostrar ao espectador que isso estão vendo e é indispensável para contar a história.
Então, muitas vezes, a gente nem se dá conta, mas às vezes no início do filme, né, passa mostrando um monte de coisa e dá zoom, sei lá, por exemplo, em uma chave, né? E a gente olha ali, aleatório, tava mostrando um monte de coisa, apareceu aí uma chave. E aí chega ali na metade do filme, né, durante o enredo, e aquela chave era importante. Só que a gente não reparou os detalhes, né? Que seria, né, o plano detalhado exatamente para isso, para mostrar o detalhe. E às vezes até aparece, é uma referência que a gente já sabe, ou já entende sobre o que fala o filme, a gente entende que aquilo ali faz sentido. Geralmente acontece isso, né? Dependendo se é um objeto específico ali no filme, a gente sabe que vai dar um zoom, né? Deu o exemplo de uma chave e aparece ali, dá aquele zoom naquela chave, depois aparece outra coisa, né? E às vezes passa mesmo despercebido, mas é tudo proposital. E aí a vantagem também, né, de conhecer esses planos é que quando a gente vê que deu foco, deu detalhe ali em alguma coisa específica, a gente sabe que aquilo é importante para o filme. Então, geralmente a gente já capta, mas depois da gente ver esse tipo de coisa, a gente fica bem mais ligado, fica bem mais atento, né? Por exemplo, no plano detalhe que vai focar em alguma coisa que com certeza vai ser importante para a narrativa daquele filme, daquela gravação, tá? E também a gente pode utilizar em fotos, né? Por exemplo, essa aqui, que o foco é o detalhe do olho. A gente vê ali que talvez tenha sido um pouquinho alterado com Photoshop, mas assim muito bonito. Então focou ali no olho, que né, é uma imagem, mas se fosse um filme poderia mostrar ali dentro do olho dela o que ela está vendo, por exemplo, tá? Né, em um plano detalhado poderia ter isso também. Então o plano detalhado traz bastante foco e deixa muito mais bonito, né? Dependendo do, se for uma foto, né, fica focado, fica muito mais interessante. Ou também pode representar alguma coisa, como eu expliquei, né, aparecer no olho da pessoa, o que ela está vendo, a ação de alguém ou alguma coisa acontecendo. Também é um efeito muito bacana, né, e poderia até, às vezes, dar mais um, continuaria sendo o plano detalhe, tá? Ou o plano detalhado. Chegando, né, na reta final da nossa aula, então a gente viu os planos, eu acho que foi bem interessante, né? Por mais que a gente já tinha falado as nomenclaturas em aulas anteriores, aqui eu consegui explicar com um pouquinho mais de calma, entender para que serve cada estilo de plano. Então, eu vou fazer gravações de determinada coisa, então você consegue entender qual é a melhor formato. É claro que o YouTube geralmente a gente encontra, né, um padrão, né? O pessoal geralmente está sentado e pega ali um plano médio, geralmente, tá? Um plano médio curto que pega ali na altura do umbigo ou um pouquinho mais para cima. Geralmente esse é o padrão do YouTube, mas é claro, né? Depende do que você está gravando. É um tutorial, é sobre isso, sobre aquilo. Dependendo do que você está gravando, vai ter a necessidade, então, a gente ter um enquadramento mais específico. E agora que a gente entende, a gente já sabe, né, o que vai fazer. Ou se vai mesclar, né, vários planos, vai iniciar fazendo uma coisa ou outra, tentar fazer um vídeo mais próximo aos filmes, né, de cinema, algo mais bem elaborado, porque agora a gente já entende, já conhece, não são só as nomenclaturas por nomenclaturas. Por mais que eu acabei explicando, eu acho que com as imagens isso acaba ficando mais claro, fica mais fácil de entender o enquadramento de cada plano. Por mais que, né, eu já tinha dado o exemplo que imagina que é grande, vai dando um zoom, e é basicamente isso, né? Ali com as imagens a gente consegue entender melhor até onde vai, para que serve. Então, acho que foi uma aula bem bacana e bem esclarecedora. De acordo com o enquadramento escolhido, o espectador receberá a informação de maneira diferente e, por isso, é imprescindível conhecer os tipos de planos e sua importância na narrativa. Então, foi como eu falei, né? É importante a gente saber, porque cada plano quer dizer alguma coisa. Foi como eu falei, às vezes a gente não presta atenção, mas a gente sabe quando dá zoom em determinada coisa, porque aquilo ali é importante, ou quando dá zoom em determinada pessoa, por mais que naquele momento da narrativa aquela coisa ou aquela pessoa não faz sentido, mais pra frente a gente vai descobrir que era uma pessoa importante, era um vilão, aquele objeto era necessário, ou esse objeto era importante de acordo com o enredo do filme. Eles não vão dar, né, esse plano detalhe em algo que seja desnecessário. Tudo é friamente calculado e pensado, né? Então é bacana para a gente utilizar, né, nas nossas fotos, nos nossos vídeos. Agora que a gente já tem mais noção, né? Aqui eu coloquei, mesclou um pouquinho de todos os planos, né? Mas a gente pode usar tanto para foto, claro, dependendo do objetivo da foto, e também para os vídeos. Então, aqui eu trouxe imagens, acabei não trazendo trechos de vídeos, mas o próximo filme que você assistir, repara nos enquadramentos. E aí foi
né, como eu expliquei, vai aparecer, né, o nosso grande plano geral, né, a maioria dos filmes começa assim, mostrando a cidade, mostrando o enredo, depois geralmente a gente vai para um plano geral, e aí aparece, né, em um plano americano ali a pessoa, ou num plano inteiro aparecendo completamente a pessoa, vai depender ali do enredo, do contexto do filme. Mas no próximo filme, tentem reparar nesses detalhes, tentem prestar mais atenção nesses tipos de coisa que vocês vão ver que realmente faz diferença. Foi como eu falei, né? Agora eu não lembro, foi acho que na aula de linguagem corporal. Depois dessa aula, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Vamos começar a analisar a linguagem corporal das pessoas. E agora, a nova ideia é analisar o filme junto com a linguagem corporal, então, né? Já que eu comentei, né, no filme, quando aparecer ali o plano inteiro, tiver a pessoa de corpo inteiro, vamos tentar analisar as linguagens corporais, né, daquele ator ou atriz, e reparar os planos que tem nos filmes. Que, né, quando a gente não conhece, a gente não se dá conta. Mas a partir do momento que a gente sabe, que a gente conhece um pouquinho mais, mas que aqui também eu, né, expliquei no geral como é e para que serve, agora vocês vão com certeza reparar, né, se a pessoa está sendo mais focada, se está menos focada, ver se faz sentido. Nossa, ali apareceu de plano inteiro, mas poderia ter aparecido num plano americano, por exemplo. Não tinha necessidade de aparecer o corpo inteiro. Ou não, realmente ali fez sentido aparecer o corpo inteiro, porque precisava, né, mostrar ali o movimento dos pés, né, com aquela dança, não sei. Ou ao contrário, né, apareceu só o plano americano e poderia aparecer os pés, ou poderia ter dado um zoom porque a pessoa estava chorando e seria interessante, não um primeiríssimo plano, e coisas do gênero. Mas geralmente tudo é bem pensado, geralmente é bem certinho, mas aí a gente pode analisar também série, filme, desenho, né? Tudo isso tem os planos, até mesmo os desenhos, tá? Eles imitam mais ou menos como se fossem esses planos, mas aí, claro, a gente tenta não focar nas animações, que a gente sabe que são modificadas, são bem diferentes, tentar focar em filmes, séries, né? Então, o próximo filme que vocês forem assistir, reparem nos planos que estão aparecendo, tá? O enquadramento, e eu acho que isso vai ser interessante. Então, só relembrando, tá? Os planos que nós vimos, foi o grande plano geral, primeiro plano, plano inteiro, me empolguei. Plano inteiro, plano americano, plano médio longo, plano médio curto, agora sim, o primeiro plano, o primeiríssimo plano e o plano detalhe, tá? E agora eu vou ir para as perguntinhas para a gente testar se vocês realmente prestaram atenção, se vocês entenderam e principalmente para a gente fixar um pouquinho mais o conhecimento, tá bom? Então, bora lá, perguntinha número 1. Qual a diferença entre o GPG e o PG? Né? Eu usei até as siglas para vocês irem se familiarizando. Então, né, questão A. Não existe diferença entre os dois. B. PG tem um enquadramento maior, né, do que o GPG. Ou opção C. GPG tem um enquadramento maior do que o PG, tá? Também não tá difícil, mas se quiser pausar para tentar relembrar, esse daqui tá fácil. Então, já vou passando. E a opção certa é a opção C. O GPG tem um enquadramento maior do que o PG. Então, né, o nosso grande plano geral, ele tem um enquadramento maior do que o plano geral. Foi o que eu já tinha falado, né? Falamos lá no início. O grande plano geral é quando aparece bastante, né, informação. Geralmente aparece a cidade, coisas do gênero. E quando aparece pessoas, são pessoas bem pequenininhas. Então, o GPG, o nosso grande plano geral, a gente geralmente utiliza para situar, né, onde está passando o enredo do nosso filme, a nossa imagem, né, uma imagem grande, uma imagem ampla que geralmente aparece, né, construções, casas, prédios, parques e coisas do gênero, tá? Ela é mais ampla, então a diferença, né, entre elas é que a primeira é bem maior do que o plano geral, por isso que é grande plano geral, tá? Então, acho que também não é difícil, mas eu coloquei a sigla para ver se dava uma confundida em vocês. Espero que vocês tenham acertado, mesmo assim. Perguntinha número 2. Usamos o grande plano geral, o GPG, para... Né? Até acho que eu expliquei demais na pergunta anterior, mas vamos lá. Opção A, enquadrar detalhes. Opção B, apresentar um novo espaço. Opção C, mostrar o que o personagem está sentindo. Também não tá difícil, então eu já vou passar.
E, obviamente, a nossa opção certa, a opção B, apresentar um novo espaço. Então, foi como eu expliquei, né? Geralmente aparece bastante objetos, né? Vamos dizer, né? Residências, prédios e coisas do gênero. Apresenta pra gente o espaço, né? O enredo onde está sendo gravado aquele filme, onde está sendo registrada aquela imagem. Quando aparecem pessoas, geralmente elas são muito pequenininhas, tá? Aí já o que demonstra mais seria o plano geral, e no caso o grande plano geral é para mostrar o espaço, para mostrar o lugar, tá? Mas acho que esse também não tá tão difícil, não tá muito complexo. Nossa perguntinha número 3. Aparece o lugar ou contexto no qual a história se desenvolve, mas a importância recai principalmente na ação que o personagem realiza, onde ele aparece da cabeça aos pés. Então, né, qual plano seria esse que eu acabei de ler, acabei de citar? Opção A, plano inteiro, o PI. Opção B, plano americano, o PA. Ou opção C, plano detalhe, né, o PD. Esse também não tá difícil, mas se precisar dar um pause, reler, né, e responde a alternativa certa. Aí eu sempre falo isso para vocês darem um pause e às vezes anotar, né, para ficar um pouquinho mais divertido também, para vocês saberem se acertaram ou se errou, porque às vezes a gente nem pausa, né? Eu acabo lendo aqui rápido, e você acha que é tal. E aí eu passo, aí já viu a resposta e nem sabe se ia acertar ou não, então é bacana, principalmente tem algumas que a gente já lê, que a gente já sabe na lata, né? Mas se sentir um pouquinho de dificuldade, dá um pause, relê e fala, acho que é determinada opção, e marca. E aí volta, porque logo depois, geralmente, né, eu já passo, como agora, e venho com a resposta certa, que nesse caso é a opção A, que é o plano inteiro, o PI, né? E aí, se você acertou, já comemora, se não acertou, geralmente eu dou uma explicadinha para ficar melhor. Então, o plano inteiro, né, para ficar um jeito fácil de lembrar, é quando a pessoa aparece, né, da cabeça aos pés, tanto que eu deixei ali, né, no final para ter ênfase, né, que onde ele aparece da cabeça aos pés. Então, aparece por inteiro e por isso que o nome é plano inteiro. Então, geralmente, né, aparece nesse momento, né, que a gente quer contar um pouco sobre a história do personagem e mesmo assim a gente quer dar importância ao personagem, diferente do plano geral, ou grande plano geral, que a gente está mais focado no ambiente, aqui a gente foca bastante na pessoa e de preferência, né, para se ser o plano, né, plano inteiro, a pessoa esteja aparecendo por inteira, da cabeça aos pés, tá? Isso também não estava difícil, mas, né, são bastante parecidos, tudo é plano, aí plano, plano médio, plano detalhado, plano americano, plano inteiro, mas geralmente a nomenclatura já é ligada com o próprio enquadramento, é só a gente prestar um pouquinho de atenção. E perguntinha número 4, geralmente o plano americano é cortado na altura do, opção A, cintura, opção B, joelho, ou opção C, umbigo. Essa também não tá difícil, né? A gente acaba fazendo um pouquinho de confusão entre o plano americano e o plano médio, porque a gente tem um plano médio curto e um plano médio longo. Deixa eu já passar a resposta, né? Espero que vocês tenham acertado. A opção certa é a opção B, o joelho. Então, o plano americano, geralmente, ele fica ali cortado na altura do joelho, tá? Né, do joelho para cima. E aí, às vezes, a gente acaba confundindo ele com o plano médio, que a gente tem o plano médio curto, que fica mais para cima, e o plano médio longo, que é ali mais ou menos na metade da coxa, tá? E muitas vezes as pessoas também chamam de plano americano curto ou plano americano longo. Então, às vezes, pode ter essas diferenciações no termo e a gente acaba ficando um pouco confuso. Mas, no geral, o plano americano se caracteriza quando a pessoa, né, aparece ali aquela partezinha, né, do joelho para cima. Não tem necessidade do corpo inteiro, é da parte do joelho para cima, tá bom? Agora essas daqui ficam mais legais, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer imagens, então essas daqui vocês vão ver a imagem e dizer em qual plano ela está. Então, pergunta número 5, essa imagem está em qual plano? Então, dá uma boa olhada, relembra do que a gente falou, se precisar dar um pause. Não vale voltar à aula, tá? Voltar lá na explicação, que senão vai ficar muito fácil. Então, tenta acertar sem voltar na aula, mas dá uma olhada, dá uma analisada, e aí quando se sente seguro, eu já vou até passar, minto, né? Eu tenho que ler aqui as opções. Então, essa imagem, ela está, né, na opção A, plano detalhe, opção B, primeiro plano, ou opção C, primeiríssimo plano. Então, anota aí qual você acha que é, e aí eu já vou passar e vocês veem se está certo ou errado. Então, a opção certa é a opção B, primeiro plano. Por que que é o primeiro plano? Se a gente estivesse num plano
na verdade, acho que eu nem vou explicar, porque as próximas também são de imagem. Então, quando eu finalizar, eu volto e vou falando tudo, né? E vocês vão vendo se acertaram ou não, tá? Então, a pergunta número 6, né? Essa imagem está em qual plano? Também é uma imagem diferente. Então, opção A, plano detalhe, opção B, primeiro plano, ou opção C, primeiríssimo plano. Né? Acho que também não tá difícil, já vou passar. Opção certa, opção C, primeiríssimo plano. E a nossa última perguntinha, pergunta número 7, né? Essa imagem está em qual plano? Opção A, plano detalhe. Opção B, primeiro plano. Ou opção C, primeiríssimo plano. Essa também, né, eu não vou passar porque vai basicamente pela eliminatória, então tá facinho. É a opção A, plano detalhe. Agora, voltando para explicar, porque senão ia dar spoiler para as próximas. Então, essa daqui é primeiro plano, porque ela está no enquadramento onde aparece, né, mais ou menos a altura do peito. Então, aparece os ombros e o rosto. Então, é o primeiro plano, que o primeiro plano é quando a gente foca no rosto da pessoa, ou pessoas, né? A gente consegue ver ali que ela está com uma cara séria, né? A gente consegue ver qual é a expressão da emoção que ela tem, né? Se fosse um diálogo, provavelmente ela tá com uma cara um pouquinho tensa, a gente analisaria que não tá sendo talvez um diálogo tão agradável, por exemplo. Então a gente consegue captar as emoções da pessoa e é geralmente muito utilizada em diálogos, em conversas, né? Então aparece, né, quando a pessoa fala uma, outra, e a reação das pessoas geralmente é cortada nesse primeiro plano, que é mais ou menos, né, nessa altura aqui do peito, até aqui, né? Geralmente a gente faz um corte um pouquinho acima da cabeça. Então, esse se caracteriza como primeiro plano. A 6, né, que é primeiríssimo plano, a gente já vê que diferente da outra imagem, já está um pouquinho mais ampliada, parece que deu um zoom, chega mais próximo, a gente já não vê mais, né, os ombros, e está cortado aqui na altura da testa, até corta o iniciozinho aqui da cabeça, geralmente da testa até o queixo, né, então geralmente queixo, a gente vê aqui um pedacinho, então fica mais ou menos como se fosse uma foto 3x4, mais ou menos nessa altura, ou mais ou menos assim, dando um zoom no rosto da pessoa, que aí realmente a gente consegue ver e analisar as emoções. Então, geralmente, né, quando uma pessoa tá alegre, chorando, ou quer mostrar um brilho no olho, ou coisas desse gênero, a gente utiliza do primeiríssimo plano, porque consegue chegar mais próximo. Então, a gente consegue analisar um pouco mais, né, de informações do rosto, tá? E aí já é um pouquinho diferente do plano detalhado, que também o plano detalhado tem esse objetivo, mas o primeiríssimo plano ele é focado principalmente em questão do rosto, tá? A gente utiliza bastante o primeiríssimo plano para ressaltar emoções que aparecem ali no rosto. Então, tá sorrindo, deu um meio sorriso, ou, né, recebeu um beijo e deu um sorriso, tá chorando, a gente foca aqui bastante no rosto para realmente pegar bastante as expressões faciais dos sentimentos do ator ou atriz, ou da imagem mesmo, né? Tá? Que aqui a gente acabou mostrando vídeos, né? A gente só tá passando imagens. Mas foi como eu falei, quando vocês forem assistir algum filme, vocês vão perceber as características dos planos. É claro que de primeira a gente não grava tudo, porque tem bastante plano, mas conforme a gente vai assistindo, a gente vai se familiarizando e vai lembrando. E tentem até para vocês gravarem, claro, se vocês tiverem interesse, né? Ah, apareceu, esse daqui eu acho que é tal plano, esse daqui é tal plano, esse daqui é tal plano, para vocês irem se familiarizando com os planos e o enquadramento deles, tá? E a nossa última perguntinha, que seria o plano detalhe, ele é plano detalhe porque, né, aqui na imagem específica, focou na boca da pessoa. Então, né, é como se estivesse comparando com as imagens anteriores. Né, a primeira era um pouco mais ampla, depois reduziu, né, cortando como se fosse uma foto em 3x4, né, um pouco menos até da foto 3x4. E o plano detalhe, ele é literalmente, né, detalhado, por isso que é plano detalhe, porque ele mostra algum detalhe específico. Então, ali no caso, ressaltou a boca, mas poderia ser não somente uma pessoa, tá? O plano detalhe não se limita a especificamente um zoom no rosto da pessoa, né? Mas poderia, a pessoa tá chorando, dar um foco no olho ali, ou somente na lágrima, ou uma mulher deu um beijo no rosto do homem, estava com batom e marcou o rosto e dá aquele zoom detalhando a marca de batom, tá? Por exemplo, mas também o plano detalhe pode ser utilizado em outros exemplos, foi como eu falei, né? Tem um filme e aí aquela chave é importante para o clímax do filme.
Aí vai dar um zoom ou vai passar várias coisas, né? Às vezes acontece isso, tá mostrando vários objetos e vai dando um zoom focando naquilo específico, ou dá um foco naquilo, ou para durante um momento mostrando aquele objeto e depois a câmera continua seguindo, mostrando outras coisas, né? Mas geralmente o plano detalhe quer mostrar algo específico, seja uma expressão facial, uma lágrima, um cantinho de sorriso, uma marca de batom, ou também objetos que tenham importância, ou por exemplo, né, no filme as pessoas estão numa sala e aí vai abrir a porta trancada. Vai dar um zoom ali na maçaneta no momento que a pessoa está tentando abrir a porta, por exemplo. E aí ela não consegue dar aquele zoom, e aí volta geralmente um ângulo maior, mostra as pessoas e acaba dando zoom, né, na cara de espanto das pessoas. Exemplificando uma outra cena aleatória aqui só para vocês entenderem, né? Mas então, plano detalhe ele também pode ser utilizado não só, né, no rosto das pessoas, mostrando sentimentos e expressões, mas também detalhes de coisas, né, em objetos. Por exemplo, a porta trancada mostrando ali que virou a maçaneta e não abriu. Ou, né, como eu usei também o exemplo de uma chave, ou algo que seja relevante para a narrativa, para o contexto do filme, tá? Então, cada momento foi como eu expliquei. Cada plano tem um porquê, por isso que é bacana a gente saber, tá? Essas foram as perguntinhas, eu espero que vocês tenham acertado, aqui no final eu quis dar mais ênfase, como, né, tem a imagem, fica mais fácil e às vezes conforme eu fui exemplificando ficou alguma dúvida que já tenha ficado mais claro, mas eu acredito que não tenham ficado dúvidas, né, porque com a imagem fica bem mais fácil de entender. Como eu já tinha falado para vocês sobre os planos e deu exemplo, né? Esse corta geralmente da altura de tal a tal. A gente já consegue entender, mas com as imagens eu acho que fica muito mais dinâmico e muito mais claro. E aí agora eu tenho certeza que quando vocês assistirem algum filme, série, né, coisa do gênero, vocês vão estar reparando nos enquadramentos, vai reparar, principalmente quando aparecer o detalhe, né, que dá esse super zoom. Então a gente fica muito mais atento, né, que aquilo ali é importante para a narrativa da história, tá? Gente, essas foram as nossas perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado, porque não estava difícil. Como lição de casa, fica essa ideia do filme de tentar dar uma analisada ou reparar e ver que, né, o que eu fui explicando faz sentido. Então, os filmes, no geral, começam com aquele mais amplo, né, e depois vai reduzindo até chegar no nosso protagonista. E dependendo da ação do protagonista ou dos coadjuvantes, né, a gente tem um pouco mais amplo, às vezes é um pouco mais fechado, cada um depende. Então, agora a forma como vocês vão ver os filmes vai ser diferente, eu sei que vocês vão estar analisando e vendo, né, como ali eu fui citando, esse daqui é mais usado em conversa, esse é usado para demonstração, esse daqui é para mostrar mais o sentimento. Então, vocês vão ver que cada enquadramento está ligado com isso, e é bacana a gente saber, porque quando a gente vai fazer uma foto ou uma filmagem, a gente precisa saber desses enquadramentos, porque com certeza a gente quer passar uma mensagem com a nossa foto, né, com a nossa imagem ou com o nosso vídeo. Então é realmente importante que a gente saiba como que funcionam esses enquadramentos para a gente poder se enquadrar de uma forma bacana. Foi como eu dei o exemplo, né? A minha miniatura, eu tô ali em um plano médio curto ou talvez um primeiríssimo plano, né, que eu tô primeiríssimo plano não, meu bem não é para tanto, não é tanto zoom. Mas enfim, eu tô bem próxima, porque é o que faz sentido aqui nas aulas, né? Não faria sentido eu aparecer de corpo inteiro, a menos que eu estivesse explicando, por exemplo, passo a passo como se dançar forró, por exemplo, tá? Bem aleatório. Aí sim, precisaria aparecer o corpo inteiro, ou focar talvez só nos meus pés, né? Então faz determinado passo, 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 e ensinar o passo a passo de como fazer. Ou aparecendo realmente, né, em um plano inteiro, o meu corpo todo. Mas aqui no caso da aula, como eu falo, o foco não sou eu, são os slides que eu mostro para vocês, né, para vocês entenderem. Então eu fico ali na miniaturazinha, bem pequenininha, com um enquadramento que não precisa ser muito grande, que é só para eu estar ali presente durante a aula, tá? Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham acertado as perguntinhas, eu espero que tenha agregado e que vocês, né, façam isso de assistir o filme e analisar os planos. Pelo menos quando eu aprendi sobre isso, todo o filme eu ficava, né, reparando qual era o enquadramento, se estava, né, que a gente vai ver mais disso também, né, se estava em plongé, em contra-plongé, buscava os erros de gravação, né, os erros que a gente chama de erros de continuidade, tá? Que não é erro de gravação, que geralmente erro de gravação é um erro muito grande, eles acabam não colocando no filme, mas tem os erros de continuidade que às vezes são sutis, que até quem gravou não reparou, passou batido, ou era tão simbólico que eles acabam
não tirando. Então a gente começa a reparar, né, enquadramento, ângulo, na iluminação, a gente começa a reparar em tudo, né, nos erros de continuidade. Às vezes aqui eu devo ter alguns erros de continuidade quando eu pauso o vídeo, coisa do gênero, né? Então a gente vai começando a reparar, repara que o meu enquadramento às vezes não tá tão certo, mas foi como eu falei para vocês, desculpa, mas eu me mexo bastante, então às vezes eu acabo saindo do enquadramento, né? Mas a partir dessas aulas a gente vai analisando, vendo as coisas e o mundo de uma forma diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo no final das minhas aulas, se ficou alguma dúvida, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, a gente pode pesquisar, tem muita coisa para a gente descobrir, né, na internet, no YouTube, tá? Então pesquisem bastante. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido e bons estudos. Até a próxima e tchau, tchau!